Olá, alunos Força Máxima, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou professor das unidades Petrópolis e PHTA, professor de português, e a gente vai ver agora o capítulo 8 de língua portuguesa do volume da apostila, volume 2. E vocês vão poder reparar que esse capítulo, ele é apenas um capítulo de exercício, ele é apenas um capítulo revisional, tudo bem? Então vamos lá. Nessa primeira questão, a gente tem um texto falando sobre a Hora da Estrela, da autora Clarice Lispector. Então vamos lá. No livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, há um trecho em que se dá o encontro entre Macabeia, uma lagoana sem grandes recursos e estudos, que vem morar no Rio de Janeiro, onde trabalha como datilógrafa e vive solitária, em um quarto de pensão dividido com 4 balconistas, e Olímpico, também migrante que namora Macabeia, mas que, por ter um caráter ruim, abandona a moça trocando-o por uma amiga. Os dois se conhecem em um dia de chuva, voltam a se encontrar em outro dia chuvoso, e no terceiro encontro há também a presença da chuva. Essa coincidência é registrada pela exclamação irritada de Olímpico, dirigindo-se a Macabeia. Você também só sabe mesmo é chover. A questão pede para comentar essa frase exclamativa dos pontos de vista sintático e semântico. Então vamos lá. Na questão 1, podemos perceber que, semanticamente, devido ao fato de chover em todos os encontros, Olímpico responsabiliza Macabeia pela chuva. Então, como vocês podem reparar, ele simplesmente fala devido aos 3 encontros em um ambiente chuvoso, ele simplesmente vai dizer que a culpa é dela. Então, não tem outra explicação. Semanticamente, a culpa é de Macabeia. Mas no ponto de vista gramatical, sintático, ele está se referindo ao verbo chover no final da expressão. Ó, você também só sabe mesmo é chover. Então a gente tem que lembrar que ninguém chove. Então, segundo o plano sintático, isso faz com que haja uma contrariedade, uma fuga à norma padrão do português do Brasil. Norma padrão é que a gente tem que escrever as redações do Enem e de vários outros concursos e vestibulares. Então, esse verbo, ele passa a ter sujeito nesse caso. Só que, o que a gente pode dizer sobre a questão sintática na oração? É que o verbo chover, assim como o verbo nevar, ventar e vários outros, a gente tem como verbos indicativos de fenômenos naturais. Então, se são verbos que indicam fenômenos naturais, por si só, são verbos em que designam uma oração que não pode ter sujeito. Ou seja, nós temos 5 classificações de sujeito. Então, sujeito simples, composto desinencial, que muitos chamam de sujeito oculto. Nesses 3 sujeitos a gente chama de sujeito existentes. Por que sujeitos existentes? Porque eles possuem núcleos. Simples tem um núcleo só, composto 2 ou mais núcleos, e o sujeito desinencial, o núcleo do sujeito, ele é desinencial, ele está na desinência do verbo, geralmente primeira, segunda pessoas. Ou ele tem alguma referência anterior, tá? E é retirado de forma anafórica da oração. Assim, o verbo chover aí, ele faz parte de um dos 2 tipos de sujeito que são sujeitos inexistentes, que são os sujeitos indeterminados. Por exemplo, falaram mal do Arthur na reunião. Então, ó, quem falou mal do Arthur na reunião? Alguém. Então, nesse caso, é um sujeito indeterminado. E a gramática diz que o uso dos verbos que indicam fenômenos naturais, eles são verbos que, primeiro, eles são impessoais, então a gente só pode conjugá-los na terceira pessoa, do singular, seja o tempo ou o modo que for. Então, chove, choveu, choverá, mas são orações sem sujeito, tá bom? Então, no plano de vista sintático, voltando, a gente tem uma contrariedade à norma padrão, porque o verbo chover não admite sujeito, tá? E no ponto de vista semântico, a gente tem a ideia de que Olímpico ele responsabiliza a Macabeia pelo ato da chuva, tá? Vamos para a próxima questão. Na questão 2 a 5, a gente vai usar o texto, uma parte do texto, Os Brusundangas, de Lima Barreto. Vale muito a pena ler, é um livro muito bom. Então vamos ao texto. A República dos Estados Unidos de Brusundanga tinha, como todas as repúblicas que se prezam, além do presidente e juízes de várias categorias, um Senado e uma Câmara de Deputados, ambos eleitos por sufrágio direto e temporários ambos,
com certa diferença na duração do mandato. O dos senadores, mais longo, os dos deputados, mais curto, como é assim no nosso país. O país vivia de expedientes, isto é, de 50 em 50 anos. Descobria-se nele um produto que ficava sendo a sua riqueza. Os governos taxavam-no a mais não poder, de modo que os países rivais, mais parcimoniosos na decretação de impostos sobre produtos semelhantes, acabavam na concorrência por derrotar a Brusundanga e assim ela fazia morrer a sua riqueza, mas não sem os estertores de uma valorização duvidosa. Daí vinha que a grande nação vivia aos solavancos, sem estabilidade financeira e econômica, e por isso mesmo, dando o campo a que surgissem a toda hora financeiros de todos os seus cantos e, sobretudo, do seu parlamento. Naquele ano, isso há 10 anos atrás, surgiu na sua Câmara um deputado que falava muito em assuntos de finanças, orçamentos, impostos diretos e indiretos e outras coisas cabalísticas, de ciência de obter dinheiro para o Estado. A sua ciência e saber foram logo mais muito gabados, pois o tesouro de Brusundanga, andando quase sempre vazio, precisava desses mágicos financeiros, para não se esvaziar de todo. Chamava-se o deputado Feliximino Bem Carpatoso. Se era advogado, médico, engenheiro ou mesmo dentista não se sabia bem, mas todos tratavam-no de doutor. Os Bruzundangas de Lima Barreto. Então vamos lá. Esse texto ele vai ser usado nas questões de 2 a 5, tá? Então vamos a essas questões. Na questão 2, nós temos assim, ó, indique a predicação do verbo viver em o país vive de expedientes. Quando se trata de predicação, a gente está fazendo uma referência direta não apenas ao predicado nominal, verbal ou verbo nominal, mas a gente está levando em consideração também a regência do próprio verbo. Então, o verbo viver, segundo a gramática, ele pode ter vários tipos de regência, dependendo do significado dele. Então, olha só, o verbo viver, nesses exemplos que eu estou dando aí, no primeiro caso, o paciente ainda vive. Então a gente pode reparar que, nesse caso aqui, ó, quando significar ter vida ou existência, o verbo viver ele vai ser sempre intransitivo. O que é um verbo intransitivo? As orações em que possuem um núcleo verbal intransitivo quer dizer que o predicado, o verbo ele não precisa de complemento. Nós temos um predicado verbal, cujo núcleo é o verbo, tá? Então, o paciente ainda vive. Qual é o núcleo do predicado? Vive. Tá. Mas, qual é o complemento do verbo? Como ele já tem uma ideia em ter vida ou existência, então o verbo viver nesse caso ele não vai precisar de complemento. Agora, nós temos outra forma de ter o verbo viver. Então reparem que no próximo exemplo, assim como no exemplo do enunciado, o país vive de expedientes, nós não temos um verbo intransitivo, nós temos um verbo transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Porque ele tá significando alimentar-se ou sustentar-se. Então, nesse caso, quando o verbo viver tiver significação de se alimentar ou se sustentar, a gente já tem uma outra regência. Então, o verbo é regido de preposição e ele exige um complemento. Obviamente, o verbo transitivo direto terá um complemento, que é o objeto direto, como no exemplo é eu gosto de doces. Verbo transitivo indireto, como no nosso exemplo, é eu quero doces. Então, quem quer alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto e, no caso, o verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um objeto indireto. Então, o nosso verbo aqui, ó, viver, o país vive de expedientes, quem vive, vive de algo, de alguma coisa. Quem se alimenta de algo, se alimenta de alguma coisa. Quem se sustenta de algo ou de alguma coisa. Então, no nosso exemplo aqui, justifique sua indicação. Como é que a gente pode justificar? O verbo viver, no exemplo, o país vive de expedientes, é um verbo transitivo indireto, porque ele significa alimentar-se ou sustentar-se. Então, ele não pode ser um verbo intransitivo, porque ele precisa de um complemento. Então, ó, dessa forma, a resposta ao item 2 é de que o predicado é verbal e que o verbo viver é transitivo indireto. E por ser transitivo indireto, de expedientes, assim como aqui no exemplo, ó.
Ela vive de vegetais. De vegetais são objetos indiretos, tá bom? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 está pedindo assim, ó. Esclareça o conceito de palavra anafórica e localize um vocábulo desse tipo no último parágrafo do texto. Então a gente pode lembrar o que é anáfora. Anáfora é uma coisa que a gente usa muito na escrita. E muitas vezes a gente usa isso na fala também, principalmente quando a gente está dialogando, conversando com um amigo, com um familiar, a gente não vai ficar repetindo os mesmos termos o tempo todo. Então, para que tanto a fala quanto a escrita não se tornem pobres, a gente vai mudar alguns vocábulos, transformar, fazer algumas relações entre um vocábulo e outro, entre um pronome com um substantivo, para que assim a gente possa fazer o quê? Ter uma coesão anafórica. Então, quando a gente tem aqui, ó, temos por palavra anafórica aquela que é usada para retomar um elemento já mencionado anteriormente no texto, podendo ser um pronome, um sinônimo que fará uma referência. Então, palavra anafórica é sempre uma palavra de referência, tá bem? O último parágrafo do texto, podemos ver que é o uso do pronome o, que é um pronome oblíquo, mas nessa oração aqui, ó, abre aspas, mas todos tratavam de doutor. Então vamos voltar lá só para a gente relembrar. Nesse último parágrafo aqui, ó, tá vendo? Se era médico, se era advogado, médico, engenheiro ou mesmo dentista, não se sabia bem. Mas todos tratavam-no de doutor. Quem trata, trata alguém. Esse no aqui, ó, faz referência ao deputado. Então, devido a isso, nós temos um pronome anafórico, tá? E só para lembrar, ó, a gente tem que lembrar que quando a gente vai usar o pronome oblíquo o e a, que são pronomes de terceira pessoa, tá? Tanto no singular quanto no plural. Se a gente usá-los com verbos que terminam em M na terceira pessoa do plural, a gente vai acrescentar o nzinho. Então, a gente não pode, por exemplo, escrever nem falar amavam a ou disseram o. A gente coloca o nzinho no pronome oblíquo, tá? Por uma questão fonético-fonológica. Na verdade, por uma questão fonética. Então, quando a gente tem aí, ó, amavam-na, disseram no, tratavam-no. Então, a gente vai acrescentar o nzinho no pronome oblíquo, tá bom? Sempre com verbos em terceira pessoa do plural, tá? Então, ficamos como o pronome no, como um pronome anafórico a deputado, tá? No último parágrafo do texto. Vamos para a questão 4. Na questão 4 é assim, ó. Na frase, naquele ano, isso, há 10 anos atrás, surgiu na sua Câmara um deputado. Esclareça a distinção entre os verbos utilizados do ponto de vista da predicação. Então, nós temos um período composto, temos dois verbos. O primeiro verbo, ó, isso há 10 anos atrás. Nós temos aqui, ó, o primeiro verbo, o verbo haver. Surgiu na sua Câmara um deputado, tá bem? A gente está aí com a oração com o sujeito posposto ao verbo. Então, um deputado surgiu na sua Câmara. Então, quando a gente tem aqui, ó, os dois verbos, a gente tem que trabalhar com as duas predicações. Então, a gente tem que lembrar que, do ponto de vista gramatical, o verbo haver, quando ele significar existir ou tempo passado, a gente tem um verbo impessoal. E, nesse caso, nós temos sempre uma oração sem sujeito. Esse é o outro exemplo da primeira questão. A gente falou do verbo chover, que é um verbo impessoal, que ele é indicativo quando ele indica fenômeno natural. Assim como o verbo nevar, ventar e vários outros, a gente tem uma oração sem sujeito. O verbo haver, quando ele significar existir, ou quando ele significar tempo passado, como o verbo fazer, a música há tempos da Legião Urbana. Então, há tempos, faz tempos. Passado, então, por isso o verbo é impessoal, ele vai estar sempre conjugado na terceira pessoa do singular e ele vai ser sempre transitivo direto. O que quer dizer isso? Que ele requer um complemento, tá? E o verbo surgir, na segunda oração, ele tem um sujeito, que é um deputado, mas ele não tem complemento, assim como a gente tem aqui, ó. Esse verbo surgir, quem surge, surge. Então, ele é um verbo intransitivo, ele não requer um complemento, tá? Algumas gramáticas dizem que todos os verbos intransitivos são chamados também de verbos circunstanciais.
porque eles pedem um complemento circunstancial. E essa circunstância é justamente os advérbios, os adjuntos adverbiais que nos dão ideia. Então, ó, surgiu na sua câmara, então nós temos uma circunstância de lugar. Então, muitas gramáticas trazem como verbos intransitivos de verbos circunstanciais. Então, nós temos aqui ó, um verbo intransitivo com uma circunstância na sua câmara, uma circunstância de lugar. Tá bem? Então, só para recapitular, o verbo haver é um verbo que indica uma oração sem sujeito quando ele tiver o significado de existir ou de fazer, tempo passado. E o verbo surgir, e ele vai ser, o verbo haver, vai ser transitivo direto. Se há alguma coisa, há alguém, tá? E o verbo surgir, ele é um verbo intransitivo ou um verbo circunstancial. Tá bom? Então, verbo transitivo direto, verbo haver, verbo intransitivo, o verbo surgir. Agora, como critério redacional, só uma curiosidade. Vocês podem ver que a oração está assim, ó, há 10 anos atrás. Então, vocês podem reparar que o verbo haver, ele já indica passado. Então, a gente não precisaria do atrás, tá? Lima Barreto fazia isso com muita frequência, propositalmente. A gente tem que lembrar que é um romancista. E quando a gente for escrever uma redação de vestibular, por exemplo, a gente não pode usar o verbo haver e a preposição atrás de forma simultânea, porque o verbo haver já indica passado e o atrás vai fazer uma redundância, tá bem? Então, há 10 anos surgiu na sua Câmara um deputado. Eu não preciso da preposição, tá bem? Então, vamos para a questão 5. Na questão 5, a gente está assim, ó. Esclareça o sentido que se pode atribuir ao verbo existente na passagem o tesouro de Brusundanga andando quase sempre vazio. Aponte outro sentido que o verbo apresenta em nossa língua e compare as predicações do verbo nos dois casos. Então, olha só, mais uma questão de regência, assim como a questão 2 com o verbo viver. Então, o verbo viver, a gente viu que dependendo da sua significação, ele pode ser intransitivo, tá? Ou transitivo indireto, no caso de se sustentar, de se alimentar. O verbo andar, ele também pode mudar tanto a predicação, como predicado nominal, ou predicado verbal, tá bem? Então, quando a gente está ali, ó, o tesouro de Brusundanga andando quase sempre vazio. Ele está simplesmente andando? Não, ele não está andando. Então a gente tem uma outra predicação. Então vamos ver aí, ó. O verbo andar, na oração acima, ele é classificado como sendo um verbo de ligação. Por que um verbo de ligação? Reparem que andando vazio, tá? Por exemplo, na oração eu estou vazio. Então vocês podem reparar que vazio aqui, ó, é um adjetivo. Se é um adjetivo, ele é um predicativo do sujeito, porque ele está se referindo ao sujeito. Então, nesse caso, o verbo andar, ele não pode ser um verbo que seja núcleo de um predicado verbal. O verbo, ele simplesmente ele faz uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo do sujeito, o seu atributo. Então, a gente tem o verbo andar como um verbo de ligação. Por quê? Porque ele significa estar, permanecer, ficar, tá? Então, ó, o tesouro de Brusundanga está quase sempre vazio. O tesouro de Brusundanga permanece quase sempre vazio, fica quase sempre vazio. Então, a palavra vazio é um predicativo do sujeito e a gente tem o verbo andar aqui, ó, como um verbo de ligação. Então, qual é o predicado que a gente tem? Se nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, nós temos um predicado nominal, tá? Então, ó, continuando. Esse tipo de verbo é característico de predicados nominais, como a gente acabou de falar, expressando a ideia de estado ou qualidade ao sujeito. Então, vocês podem reparar que o vazio aqui, ó, ele está justamente expressando um estado. Por quê? O tesouro de Brusundanga está vazio. Então, é um estado, porque é algo constante. Agora, não é como a questão pediu para a gente trabalhar com outro exemplo do verbo da regência verbal, então nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo é um predicado nominal, tá? O segundo exemplo, nós já temos um predicado verbal. Por quê? O verbo andar, ele tem um outro significado.
Então, o outro significado do verbo andar, que não se aplica no exemplo do texto, é o de caminhar. Então, ele está andando na rua sozinho. Ele está, perdão, aqui o acento, faltou, coloquem um acento. Então, ele está andando na rua sozinho. Ele anda na rua sozinho. Então, nesse caso, o verbo andar, ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo que indica uma ação. Então, se indica uma ação, nós já não temos um predicado nominal, como no exemplo anterior. Nós temos um predicado verbal aqui nesse caso, tá? Então, o verbo também, ele passa a ser intransitivo, tá? Vamos para a próxima questão. Na questão 6 dos exercícios, a gente só vai fazer até a questão 7, para que a gente não se delongue muito, já que a apostila toda é de revisão, então a gente vai ver só mais alguns aspectos. Então, olha só, vamos ler um trechinho de Memórias de um Sargento de Milícias, um dos melhores livros da literatura brasileira. A gente tem uma noção sobre o que era o malandro no Rio de Janeiro na época. Então, daí a pouco começou o fado. Todos sabem o que é fado, essa dança tão voluptuosa, tão variada, que parece filha do mais apurado estudo da arte. Uma simples viola serve melhor do que instrumento algum para o efeito. O fado tem diversas formas, cada qual mais original. Ora, uma só pessoa, homem ou mulher, dança no meio da casa por algum tempo, fazendo passos os mais dificultosos, tomando as mais airosas posições, acompanhando tudo isso com estalos que dá com os dedos e vai depois, pouco e pouco, aproximando-se de qualquer que lhe agrada, faz-lhe diante algumas negaças e reviravoltas, e finalmente bate palmas, o que quer dizer que a escolheu para substituir o seu lugar. Assim corre a roda toda até que todos tenham dançado. Outras vezes, um homem e uma mulher dançam juntos, seguindo com a maior certeza o compasso da música. Ora, acompanham-se os passos lentos, ora apressados. Depois repelem-se, depois juntam-se, e o homem às vezes busca a mulher com passos ligeiros, enquanto ela, fazendo um pequeno movimento com o corpo e com os braços, recua vagarosamente. Outras vezes é ela quem procura o homem que recua o seu turno, até que enfim acompanham-se de novo. Tá? Memórias de um Sargento de Milícia, que é de um autor chamado Manuel Antônio de Almeida. Então vamos à questão 6. A questão 6 está assim, A partir do fragmento do texto, considere as seguintes orações e os verbos que a compõem. Então são 5 orações que foram destacadas. Vamos a ela. A primeira está assim, Daí a pouco começou o fado, tá? Na segunda, que parece filha do mais apurado estudo da arte. Na terceira, o fado tem diversas formas, cada qual mais original. Na quarta, outras vezes um homem e uma mulher dançam juntos. E a oração 5, o homem às vezes busca a mulher com passos ligeiros. Indique a predicação desses verbos e justifique sua indicação. Então, olha só, primeiro a gente tem que dizer a predicação do verbo, tá bom? Quais são os verbos? Começou, começar, parecer, ter, dançar e buscar. E depois a gente vai ter que justificar essa nossa indicação. Então, vamos à resposta. Então, olha só, o verbo começar, ele é um verbo intransitivo. Então, qual é a sua predicação? Ele é predicado verbal e, como o verbo não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. O verbo parecer, no segundo caso, que parece filha do mais apurado estudo da arte, nós temos o verbo de ligação, tá? O terceiro, nós temos o verbo ter. Quem tem, tem alguma coisa. Então, predicado verbal e o verbo é transitivo direto. No verbo, o fado tem diversas formas. Então, o que o fado tem? Diversas formas. Quem tem, tem alguma coisa. Dançam. O verbo dançar, lá, outras vezes um homem e uma mulher dançam juntos. Então, um homem e uma mulher dançam. É um verbo que indica uma ação, predicado verbal, e é um verbo, assim como o verbo começar aqui, que não precisa de complemento, tá? Então, é um verbo intransitivo. E o verbo buscar, quem busca, busca alguma coisa. Então, na oração, o homem às vezes busca a mulher com passos ligeiros. Então, nesse caso aqui, quem busca, busca alguma coisa. O homem busca a mulher.
verbo transitivo direto e predicado verbal. E aqui a nossa explicação. Por quê? Ele pede para que a gente possa justificar a nossa indicação. Então, qual é a justificativa que a gente deu? O verbo começar não possui complemento. Então, se não possui complemento, não exige complemento, ele é um verbo intransitivo. O verbo parecer está ligado ao predicativo do sujeito filha e ao sujeito o que faz referência na fórica dança, que é um pronome relativo, que a gente vai ver na próxima questão. Então, o verbo parecer, ele é um verbo de ligação, ele liga apenas o predicativo do sujeito, o atributo, ao seu sujeito. O verbo ter é transitivo direto, pois exige complemento, como a gente falou anteriormente. O verbo dançar, assim como o verbo começar, é intransitivo. Então, voltando, eles não precisam de complemento. E no fim, por fim, o verbo buscar é um verbo transitivo direto, pois quem busca, busca alguma coisa. No caso do nosso exemplo, o homem busca a mulher. A mulher é o objeto direto, tá? E agora a última questão que eu trouxe para vocês, que a gente vai ver, que é a questão 7. A questão 7 está se referindo aos pronomes relativos, pronome que. 5 orações que foram destacadas de 5 grandes escritores, 5 grandes poetas da literatura brasileira, que a gente vai olhar aqui, Então, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Se eu não me engano, é o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, que é do nosso modernismo. E na letra B. E vendo os vales e os montes, e a pátria que Deus nos deu, possamos dizer contentes, tudo isso que vejo é meu. Gonçalves Dias, que é o mesmo poeta da canção do exílio, Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, tá? Que é do nosso romantismo. Depois, são aqueles que empurram as águas e as fazem servir de alimento. Mário de Andrade, que é um dos nossos fundadores do modernismo brasileiro, tá bem? Eu amo a noite solitária e muda, quando no vasto céu fitando os olhos, além do escuro que lhe tinge a face, alcanço deslumbrado. Também um poema de Gonçalves Dias, um excertozinho de um poema de Gonçalves Dias, e o último é de Ferreira Goulart, que ele é bastante contemporâneo a nós, está vivo até hoje e escreve maravilhosamente bem. Tem alguns poemas muito bons. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. Então, o que essa questão está pedindo? Assinale a alternativa em que o termo destacado não é sujeito da oração. Então, dentro dessas 5 orações, nós temos que o pronome relativo, tá? O termo destacado é um pronome relativo. O que quer dizer isso? Que ele vai fazer referência à substituição a alguém e vai introduzir uma oração adjetiva, tá bom? Então, em qual dessas orações ele não é um sujeito? Então, a gente pode ver que, olha aqui, o gabarito está aqui. O gabarito da questão 7 é a letra B, B de bola, pois o pronome relativo que é um objeto direto do verbo ser. Agora, como é que eu sei que ele é um objeto direto? Então, olha só, está aqui a observação, a explicaçãozinha para que a gente possa depreender melhor dessa questão. Então, as palavras em destaque são pronomes relativos, cuja função é de se relacionar com o termo antecedente, como no exemplo: admiro a grande pessoa que você é. Como podemos ver, o pronome que se refere ao termo grande pessoa, dessa forma, o pronome relativo que é um predicativo do sujeito. Então, quando a gente tem um pronome relativo, a gente vai sempre substituir um termo dentro da oração para que a gente possa, digamos assim, formar uma oração adjetiva e melhorar de forma coesiva a oração. Então, um exemplo que eu dei aqui, tudo isso que vejo é meu. Reparem como a gente pode pegar tudo isso é meu. Eu vejo tudo isso. Juntamos as duas orações e fizemos a eliminação de um termo com o pronome relativo. Tudo isso que vejo é meu. Então, o que eu vejo? Tudo isso. Então, tudo isso ele é o objeto direto do verbo ver. Então, nesse caso, o pronome relativo ele vai ter a função de objeto direto, tá? Então, na letra B, vamos voltar.
E vendo os males, os montes e a pátria que Deus nos deu, possamos dizer contentes: tudo isso que vejo é meu. Então, nesse caso aqui, ó, na letra B, nós temos o gabarito porque é a única das opções dentre A, C, D, E que o pronome relativo não tem função de sujeito. Nas outras anteriores, está aqui, ó, o pronome que é sujeito referindo-se respectivamente. Na letra A, se refere a Teresa. Olha lá. Joaquim, que amava Teresa, que amava Raimundo. Quem amava Raimundo? Teresa. Então, Teresa é sujeito do verbo amar. Então, o pronome que é sujeito. Tá? São aqueles que empurram as águas e fazem servir de alimento. Então, são aqueles que empurram. Quem empurram? Aqueles. Então, aqueles é o sujeito do verbo empurrar. Depois, além do escuro que lhe tinge a face. Quem lhe tinge a face? O escuro. Então, a gente tem o pronome que substituindo o sujeito do verbo tingir. E na última, mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba. Quem instala a bomba? O sabotador. Então, coesivamente, a gente tira o sabotador e usa o pronome relativo. Então, ele passa a ser o sujeito da segunda oração aqui. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, na letra A, o sujeito é Teresa. Na letra C, o sujeito é aqueles. Na letra D, o sujeito é escuro. E na letra E, o sujeito é sabotador. E na letra B, nós não temos uma referência do pronome relativo a um sujeito. E sim, quem vê alguma coisa, tudo isso. Então, tudo isso é o objeto direto. Portanto, o pronome relativo é um objeto direto do verbo ver e não um sujeito como nas outras alternativas. Tá bem? Então, ficamos por aqui. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver que no capítulo 8 da apostila nós temos alguns outros exercícios que não daria tempo para que a gente corrigisse, que a gente fizesse todos, mas dá para a gente tirar dúvidas em alguma aula online, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Até breve.